Olá, pessoa, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao canal Instante Audiobooks. Agora você poderá usufruir do conto O Carregador Zarolho, de Voltaire. Mas antes da gente começar, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Afinal, isso nos ajuda muito a continuar subindo conteúdos para você. Dito isso, fique agora com a obra completa. O Carregador Zarolho. Os dois olhos que temos em nada melhoram a nossa condição. Serve-nos um para ver os bens e o outro para ver os males da vida. Muita gente possui o mau hábito de fechar o primeiro, e poucos fecham o segundo. Eis porque há tantas pessoas que prefeririam ser cegos a ver tudo o que vem. Felizes são os zarolhos que só são privados desse olho mau que estraga tudo quanto a gente olha. Era o caso de Mesrur. Seria preciso ser cego para não ver que Mesrur era zarolho. Era-o de nascença, mas era um zarolho tão satisfeito com a sua condição que jamais se lembrara de desejar outro olho. Não eram os dons da fortuna que o consolavam dos malefícios da natureza, pois não passava de um simples carregador, e não tinha outro tesouro senão seus ombros. Mas era feliz, e mostrava que mais um olho e menos trabalho pouco contribuem para a felicidade. O dinheiro e o apetite lhe vinham sempre em proporção com o exercício que fazia. Trabalhava de manhã, comia e bebia de tarde, dormia de noite e considerava cada dia como uma vida à parte, de modo que a preocupação do futuro jamais lhe perturbava o gozo do presente. Era, como vedes, ao mesmo tempo zarolho, carregador e filósofo. Viu por acaso passar numa suntuosa carruagem uma grande princesa que tinha um olho mais do que ele, o que não o impediu de achá-la muito bela e, como os zarolhos não diferem dos outros homens senão porque têm um olho a menos, apaixonou-se perdidamente pela princesa. Dirão talvez que, quando se é carregador e zarolho, o melhor é a gente não se apaixonar, principalmente por uma grande princesa. E o que é mais, uma princesa que tem dois olhos. No entanto, como não há amor sem esperança e como o nosso carregador amava, ousou esperar. Tendo mais pernas que olhos, e boas pernas, seguiu durante 4 léguas o carro da sua deusa, que 6 grandes cavalos brancos puxavam velozmente. Era moda naquele tempo entre as damas viajar sem lacaios e sem cocheiro, conduzindo elas próprias o carro. Queriam os maridos que elas andassem sempre sozinhas para ficarem mais seguros da sua virtude, o que é diametralmente oposto ao parecer dos moralistas, que dizem que não há virtude na solidão. Mesrur continuava a correr junto às rodas do carro, voltando o seu olho bom na direção da dama, espantada de ver um zarolho com tamanha agilidade. Enquanto ele provava assim o quanto se é infatigável quando se ama, um animal selvagem perseguido por caçadores atravessou a estrada espantando os cavalos, que tomaram o freio nos dentes e já arrastavam a bela para um precipício. Seu novo apaixonado, ainda mais assustado do que ela, embora a princesa o estivesse bastante, cortou as correias com a maravilhosa habilidade. Somente os 6 cavalos deram o salto mortal. E a dama, que não estava menos branca do que eles, apenas passou por um grande susto. Quem quer que sejas, disse-lhe ela, jamais esquecerei que te devo a vida. Pede-me o que quiseres. Tudo o que tenho está a teu dispor. Oh, com muito mais razão, respondeu Mesrur. Posso eu oferecer-vos outro tanto, mas assim fazendo sempre vos oferecerei menos, pois só tenho um olho e vós tendes 2. Mas um olho que vos contempla vale mais do que 2 olhos que não veem os vossos. A dama sorriu, pois as galanterias de uns zarolhos são sempre galanterias,
e as galanterias sempre fazem sorrir. Eu desejaria dar-te um outro olho, disse ela, mas só a tua mãe podia dar-te este presente. Mas continua a acompanhar-me. Dizendo essas palavras, desce ela do carro e prossegue o caminho a pé. Seu cãozinho também desceu e marchava ao lado da dona, ladrando para a estranha figura de seu escudeiro. Faço mal em lhe dar o título de escudeiro porque, por mais que lhe oferecesse o braço, não quis a dama aceitá-lo, sob o pretexto de que o braço estava muito sujo. E ides ver agora como a princesa foi vítima de seu próprio asseio. Tinha ela uns pequeninos pés e uns sapatinhos ainda menores, de maneira que não era feita para longas caminhadas. Nem estava devidamente calçada para isso. Lindos pezinhos consolam de ter pernas débeis quando se passa a vida numa espreguiçadeira, em meio de uma porção de peralvilhos. Mas de que servem sapatos bordados e lantejoulados em um caminho pedregoso, onde só podem ser vistos por um carregador e ainda por cima por um carregador que só tem um olho? Melineide, é este o nome da dama que tive minhas razões para calar até agora, visto que ainda não fora inventado. Melineide avançava como podia, amaldiçoando seu sapateiro, escorchando os pés e dando um mau jeito a cada passo. Fazia hora e meia que ela marchava como as grandes damas, isto é, já fizera perto de um quarto de légua quando tombou de fadiga. Mesrur, cujos serviços ela recusara enquanto estava de pé, hesitava em lhes oferecer por medo de a macular com seu contato, pois bem sabia que não estava limpo, a dama claramente lhe o dera a entender. E a comparação que fizera em caminho entre a sua pessoa e a da sua amada ainda lhe o mostrava com maior clareza. Tinha ela um leve vestido cor de prata semeado de guirlandas que lhe ressaltava a beleza do talhe. E ele um blusão pardacento, todo manchado, rasgado e remendado, e de tal maneira que os remendos ficavam ao lado dos buracos e não por baixo, onde estariam mais no seu lugar. Havia comparado as suas mãos musculosas e cobertas de calos com as duas pequenas mãos mais brancas e delicadas do que lírios. Vira, enfim, os lindos cabelos loiros de Melineide que se entremostravam através de um véu de gaze, penteados em tranças e cachos, e ele, para colocar ao lado disso, não tinha mais que umas eriçadas crinas negras cujo único ornamento era um turbante roto. No entanto, Melineide tenta erguer-se, mas tomba em seguida. E tão desastradamente que o que ela deixou ver a Mesrur tirou-lhe o pouco de razão que a vista de seu rosto pudera deixar-lhe. Esqueceu que era carregador, que era zarolho, e não mais pensou na distância que a fortuna pusera entre ambos. Mal se lembrou que amava, pois faltou a delicadeza, que dizem inseparável de um verdadeiro amor, e que às vezes lhe constitui o encanto e muitas vezes o aborrecimento. Serviu-se dos direitos à brutalidade que lhe dava a sua condição de carregador. Foi brutal e feliz. A princesa então estava sem dúvida desmaiada, ou lamentava sua morte. Mas, como tinha um espírito justo, abençoava de certo o destino pelo fato de todo o infortúnio trazer consigo o seu próprio consolo. A noite estendera os véus no horizonte e ocultava na sua sombra a verdadeira felicidade de Mesrur e a pretensa desgraça de Melineide. Mesrur desfrutava os prazeres dos perfeitos amantes, e desfrutava-os como carregador, quer dizer, para a vergonha da humanidade, da maneira mais perfeita. Os desmaios de Melineide voltaram-lhe a cada momento, e a cada momento o seu amante recuperava forças. Poderoso Maomé, disse ele uma vez como homem arrebatado, mas como péssimo católico. Só o que falta à minha felicidade é ser sentida por aquela que a causa enquanto estou no teu paraíso, divino profeta. Conceda-me ainda um favor, o de ser para os olhos de Melineide o que ela seria para os meus olhos se houvesse luz. Acabou de rezar e continuou a gozar.
A Aurora, sempre demasiado diligente para os amantes, surpreendeu a ambos na atitude onde ela própria poderia ter sido surpreendida um momento antes, com Títono. Mas qual não foi o espanto de Melineide quando, abrindo os olhos aos primeiros raios do dia, viu-se num lugar encantado com um homem de nobre estrutura cujo rosto se assemelhava ao astro cuja volta a terra aguardava. Tinha faces de rosa, lábios de coral, seus grandes olhos, ao mesmo tempo ternos e vivos, exprimiam e inspiravam volúpia. Seu carcaz de ouro ornado de pedrarias pendia-lhe do ombro e só o prazer fazia ressoar as suas flechas. Sua longa cabeleira, presa por um atilho de diamantes, flutuava-lhe livremente sobre os rins e um tecido transparente bordado de pérolas lhe servia de veste sem nada ocultar da beleza do seu corpo. Oh, onde estou? De quem és? Exclamou Melineide no auge da surpresa. Estais, respondeu ele, com o miserável que teve a aventura de vos salvar a vida e que tão bem cobrou o seu trabalho. Melineide, tão satisfeita quanto espantada, lamentou que a metamorfose de Mesrur não tivesse começado mais cedo. Aproxima-se de um magnífico palácio que lhe atraíra o olhar e lê esta inscrição na porta: Afastai-vos, profanos. Estas portas só se abrirão para o Senhor do Anel. Mesrur se aproxima por sua vez para ler a mesma inscrição, mas viu outros caracteres e leu estas palavras: Bate sem receio. Bateu e, em seguida, as portas se abriram por si mesmas com fragor. Os dois amantes entraram, ao som de 1000 vozes e de 1000 instrumentos, num vestíbulo de mármore de paros. Dali passaram para uma sala soberba, onde os esperava há 1250 anos um festim delicioso, sem que nenhum dos pratos houvesse esfriado. Puseram-se à mesa e foram servidos cada um por 1000 escravas da maior formosura. A refeição foi entremeada de concertos e danças. E quando terminou, todos os gênios vieram na maior ordem e em diferentes grupos com vestuários tão suntuosos quanto similares, prestar juramento de fidelidade ao Senhor do Anel e beijar o dedo sagrado que o carregava. Ora, havia em Bagdá um muçulmano muito devoto que, não podendo ir lavar-se na mesquita, fazia a água da mesquita vir à sua casa mediante uma pequena retribuição que pagava ao sacerdote. Acabava ele de fazer a 5ª ablução a fim de se preparar para a 5ª prece. E a sua criada, rapariga estouvada e muito pouco devota, desembaraçou-se da água santa, lançando-a pela janela. A água caiu sobre um infeliz profundamente adormecido junto a um marco que lhe servia de apoio. Acordou-se com um choque. Era o pobre Mesrur, que, voltando do seu passeio encantado, perdera na viagem o anel de Salomão. Deixara as soberbas vestes e retomara o seu blusão. Seu belo carcaz de ouro havia se transformado num porta-fardos de madeira e, para o cúmulo da desgraça, tinha deixado um dos olhos no caminho. Lembrou-se então de que bebera na véspera grande quantidade de aguardente que lhe adormentara os sentidos e aquecera a imaginação. E Mesrur, que até aquele instante amara essa bebida por gosto, começou a amá-la por gratidão. E voltou alegremente ao trabalho, resolvido a empregar o salário daquele dia na aquisição dos meios para tornar a ver a sua querida Melineide. Qualquer outro ficaria desolado por ser um mísero zarolho depois de ter tido 2 lindos olhos, de sofrer as recusas das varredeiras do palácio depois de haver gozado os favores de uma princesa mais bela do que as amantes do califa, e de estar a serviço de todos os burgueses de Bagdá depois de haver reinado sobre todos os gênios. Mas Mesrur não possuía o olho que vê o lado mau das coisas.